Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o Digital End User Experience, vai mostrar principalmente as funcionalidades da solução e como visualmente vai ficar distribuído, né, as diversas funcionalidades entre a administração e entre o usuário final, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho sobre o lado administração e depois eu vou para a parte do aplicativo do End User, tá? Primeiro de tudo, na tela inicial, né, no dashboard inicial, a gente vai ter informações de quantos usuários a gente tem, né, a gente está monitorando, quantos devices nós estamos monitorando, lembrando que o Dex já é capaz de identificar que um usuário tem mais de um equipamento associado ao nome dele, ou que mais de um usuário utilize o mesmo equipamento, tá? Esses dois casos de uso são possíveis dentro do Dex, e a quantidade total de aplicações que eu estou monitorando dentro do Dex, tá? Aqui são issues que eu tenho. Issues são considerados ou incidentes ou alertas, né? Dentro do Dex, dentro do ServiceNow, perdão, associados a um endpoint, né? Associado a um business application, associado a um application service dentro da monitoração do Dex. Então, imagina que eu tenho, né? Uma lista de aplicações, já vou abrir aqui a tela, onde as aplicações que eu tenho dentro do Service Operations Workspace, lá na etapa inicial lá do ITSM do ITOM, né? Eu posso pegar uma parte dessas aplicações e associá-las ao DEX, de maneira que qualquer coisa que aconteça, né, nessas aplicações eu consigo refletir dentro do DEX e vice-versa. Uma vez que um usuário final, por exemplo, abre um chamado, né, abre um issue, né, para o YouTube, por exemplo, para o e-mail, né, ou para o Miro, um serviço Office 365, não importa, esse evento, né, esse incidente sensibilize, né, o application service ou business service que eu estou monitorando lá na camada de Service Operations, né? Que mais? Dentro da minha console de administração, consigo ver os usuários, né? Que estão sendo monitorados, entre aspas, estão sendo gerenciados através do DEX, e por fim a parte de administração, tá? Entrando um pouquinho na parte de administração, eu tenho aqui quais são os agentes que eu estou monitorando, né? Que eu estou gerenciando. Então, se eu mostrar, por exemplo, só os agentes que estão up, né? Que estão em ativos, né? Eu consigo ver uma porção de agentes, dentre os quais o meu próprio notebook está sendo monitorado pelo agente do DEX, né? Uma vez que eu abro o agente, né, as informações do host, eu consigo ver aqui qual é o sistema operacional, a versão do sistema operacional, o serial number, né, do dispositivo, qual que é o modelo, né, já normalizado dentro do ServiceNow, qual que é o usuário está associado a esse dispositivo tão importante, né? Eu já tenho essa associação feita pelo próprio DEX, né, pela própria solução do ServiceNow. Aqui, memória, qual que é o CPU, em clock do CPU, né, megahertz, quantidade de cores, ou a descrição do meu equipamento, né, mais para baixo eu tenho aqui quais são as interfaces de rede, né, qual que é o IP que aquela interface de rede conectou, né, MAC address, discos, partições do disco, quais são os softwares que estão instalados, tá? Essa informação é bem importante, eu tenho aqui uma lista de 365 softwares, né, dentro da minha máquina instalado, quais são os processos que estão rodando na minha máquina, né, então eu consigo ter um relatório rápido, né, de quais são os processos. Aqui o que é legal, né, eu consigo ver qual é, né, a versão, por exemplo, do software também, tá, eu esqueci de falar isso. Então, eu tenho qual é o software, qual que é o nome dele, né, dentro da máquina e qual é a versão, tá, daquele software. Isso é bem importante, tá, quando a gente vai falando de obsolescência, quando a gente vai falando de vulnerabilidade, né, segurança e tal. O serial number, de novo, da minha máquina, qual que é o IP, quais são o DNS, quais são os pentes de memória, tá? Do meu equipamento, e por fim, quais são as conexões TCP que estão chegando, saindo, tá? Da minha máquina, qual que é o PID delas, qual que é o processo que está chamando nessa conexão e por aí vai, tá? Então, isso é bem legal quando eu estiver falando de inventário, tá? Essa é a parte de inventário dentro do DEX. Voltando aqui para a parte de métrica, né? Então, vou pegar, por exemplo, o meu usuário, tá? O meu usuário, ele está conectado, o meu agente, né, está conectado aqui a essa instância do ServiceNow, né, para o Dex. Eu tenho aqui, dentro daquela lista, quais são as aplicações que eu estou usando, tá, no meu notebook, instalados, né, no meu notebook, e quais são as SaaS, né, quais são as web que eu estou usando também no meu, né, a partir do meu dispositivo, tá? Além disso, eu consigo trazer uma informação de saúde. Então, aqui eu tenho uma informação de saúde um pouco mais generalista, digamos assim, né, do meu equipamento. Então, qual que é o uptime, saúde da bateria, se o firewall está habilitado, né? Aqui eu posso fazer um checklist
de verdade, né? Se eu tenho antivírus instalado, qual foi a última vez que ele restartou, ou que uma aplicação crashou, eu consigo criar, né, esses indicadores. Se eu tivesse algum incidente, né, associado a esse meu equipamento, ou se tivesse algum alerta associado a esse meu equipamento, esse também apareceria aqui na lista, né? E aqui é legal também que eu tenho eventos do dispositivo, né? Então, aquilo, restart de equipamento, aqui no caso eu tenho três, deixa eu ver, três instalações de software que eu preciso instalar, né, para rodar essa demo aqui. Então, instalar o Dex, instalar a extensão do Chrome, qualquer coisa que entrou na minha lista de instalações, né, de software instalados, apareceu aqui, né, que hoje eu instalei, dia 20 de junho, tá? Quais são os processos que estão rodando na minha máquina? Então, processos, CPU, né, memória, PID, então informações mais de momento, né? Então aqui, por exemplo, 13 minutos atrás, se eu clicar nesse botãozinho, ele vai atualizar, né, a lista de processos que estão rodando no meu equipamento. É a lista. E também, né, eu consigo ter uma noção de quais são as métricas de aplicação, né? Então aqui, pessoal, eu estou usando, né, o site do Itaú, por exemplo. O site do Itaú, a gente cadastrou, né, uma página de internet, a gente cadastrou para fazer a monitoração, por exemplo, sou cliente do Itaú, então eu consigo ver, né, a minha utilização aqui. E ele traz, né, informações de web, tá? Essas duas informações, response time, né, média de response time e DNS lookup, ele aparece, né, para aplicações SaaS. E quando eu falo, por exemplo, de Zoom, a aplicação que eu estou utilizando para gravar esse vídeo agora, né, ele também traz outras informações. Ele traz informação de uso de CPU e memória, né, percentual de CPU e memória. O que é legal também, né, como eu estou fazendo, né, o meu usuário está fazendo, acessando essa página web, eu também tenho uma noção não só do ponto de vista do usuário, como também do ponto de vista da aplicação em si, né? Então, se eu entrar na aplicação Itaú, né, eu vou conseguir ver quantos usuários estão ativos. Então, da base que eu tenho do Dex, só eu estou acessando o site do Itaú agora, e eu estou usando de verdade, né, eu dando refresh na console do Itaú aqui, tá? Então, eu acessei um pouquinho, né, naveguei pelo site do Itaú, eu consegui trazer, né, as informações de carregamento de página, tempo de resposta e assim por diante, tá? A cada 5 segundos eu estou atualizando aqui o site do Itaú. E ele tem uma sessão aberta, número de tempo, né, médio de utilização, de duração, né, no site, 4 minutos. Aí aqui eu tenho as informações de tempo de resposta, tempo de carregamento de página, tá? Então, até 1 segundo a média. Aqui são requisições com falha, tá? Que a gente recebeu dos usuários, né? Então, toda vez que eu tenho algum código de erro da página, né, eu recebo e esse contador incrementa, tá? E incidentes, se eu tivesse algum incidente aberto para esse serviço de negócio, ou um alerta aberto, né, para esse serviço de negócio, apareceria aqui, tá? Usuários impactados e tempo médio de resolução de incidente traria aqui também, tá? Então, é uma visão do ponto de vista de usuário final a esse serviço de negócio, tá? E por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o aplicativo, tá? E agora eu vou trazer um pouquinho a visão do usuário final. Então aqui é o DeX, né, o Desktop Assistant. Ele está integrado com essa instância. Posso perguntar, né, por exemplo, eu estou tendo um problema com o meu e-mail, por exemplo, né? Então eu posso perguntar e eu acessar direto a KB, né, tentando resolver o problema, né, para o usuário final. Então aqui eu consigo buscar por knowledge, por incidente, por chain, né, filtrar por qualquer que seja, né, a característica, né, daquele registro que eu estou buscando. Eu posso criar um request. Então eu posso criar o request aqui, estou tentando acessar meu e-mail. E submeter o request. O legal é que o usuário nem precisou acessar o ServiceNow para criar o request, né? Então, eu criei aqui 3 incidentes, né, durante o dia. Ele aparece aqui na minha lista de requests e, obviamente, se eu clicar aqui, eu acesso, né, um incidente que eu acabei de criar. Então, é legal que você abrevia, né, o tempo, né, do usuário criar um incidente, e legal que ele já traz, né, as informações de SLA, já começa a contar o SLA e assim por diante, né? Deixa eu voltar aqui para o app, né? Eu consigo fazer também, eu consigo disponibilizar para o usuário ações para ele tentar se resolver, né? Ou para ele tentar eliminar possibilidades. Então, por exemplo, eu disponibilizo para ele um teste de rede, né? Então, aqui é um teste simples, né, de download e upload, para ele, se ele estiver reclamando de lentidão em uma determinada agência, numa determinada loja, ou até no escritório, né? Se ele está reclamando de lentidão em um determinado aplicativo, ele pode fazer esse teste antes de rede,
para ver se de fato é o lado dele que está com problema ou é eventualmente, né, o próprio sistema que está com lentidão, né? Então ele traz aqui todas as informações, né, associadas ao teste que eu acabei de fazer, né? Eu posso ver também outages. Então, por exemplo, olha, eu estou tentando acessar um serviço, né, e esse serviço está indisponível. Pô, se eu disponibilizar para o usuário uma lista de crises que estão acontecendo agora, ele pode ver e falar, poxa, eu vi que o site do Itaú está fora, ou, enfim, alguma aplicação está fora, então eu não vou, né, abrir um incidente novo porque eu sei que tem alguma coisa acontecendo, né, tem uma crise acontecendo agora. Então eu consigo rapidamente, né, fazer um deflect ali da criação de alerta, né, de criação, desculpa, de um incidente, né? Ou eu posso disponibilizar para o usuário acessar o portal, né? Aí acesso ao portal do ServiceNow como normalmente é, né? O Employee Portal, tá? Que mais aqui? Eventualmente, né, se eu tiver alguma ação, né, que eu queira adicionar, então, por exemplo, eu quero acionar, né, um flow para ele já remediar, né, ou para ele já acionar alguma coisa no meu endpoint, tipo restart de serviço, matar um serviço, ou eu quero, eu vi aqui que da minha lista, o próprio usuário viu que o Chrome parou de funcionar, né, e eu quero disponibilizar um kill Chrome aqui, então eu posso, né, criar ações para rapidamente o usuário clicar aqui e já matar, né, aquela aplicação, né? Ou restartar aquela aplicação, melhor dizendo. Ou eu posso, por exemplo, fazer uma pergunta para o Generative AI, usando o Generative AI, né? Fazer uma pergunta para o chat GPT. Então, eu posso, por exemplo, receber uma mensagem de erro, né, em uma determinada aplicação que eu tenho, né? E essa mensagem de erro eu posso copiar e colar nessa caixinha, né? E o próprio Dex vai mandar uma pergunta para o chat GPT e vai responder, né? Por exemplo, uma possível razão pela aquele problema estar acontecendo, né? E uma resolução provável daquele problema. Então, coisas desse tipo a gente pode também fazer, tá? Com o uso dos Desktop Assistants do Dex, tá? Enfim, essa é a parte, então, do usuário final, tá? Que fica disponibilizado via um aplicativo, está disponível para tanto Mac quanto para Windows, né? E essa é a parte mais administrativa, mais do ServiceNow, tá bom? Pessoal, fico à disposição de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.